Já aconteceu de alguém dizer algo injusto e, mesmo sabendo que você tem razão, acaba perdendo o controle? Você grita, se irrita e depois fica com aquele vazio no peito? Com Daniel acontecia o tempo todo. Acreditava que as pessoas eram o problema, até que um dia alguém demonstrou que seu verdadeiro inimigo era sua reação. Fique até o final, porque esta história mostrará como deixar de dar aos outros o poder de arruinar seu dia. Havia uma vez um homem chamado Daniel. Vivia num vilarejo cercado de montanhas, com ruas que cheiravam a pão recém-assado pelas manhãs e a terra úmida quando chovia. De fora parecia a vida perfeita. Uma casa simples, uma esposa que o amava, 2 filhos curiosos, um trabalho estável na oficina de madeiras. Mas por dentro, Daniel carregava uma pedra que lhe tensionava o peito. Tudo o irritava, tudo. Um semáforo que demorava demais, um vizinho que colocava música alta, uma mensagem sem resposta, um comentário em tom ambíguo. Às vezes a faísca era mínima, e ainda assim incendiava seu dia. Cada manhã jurava a si mesmo que aquele dia seria diferente. Hoje vou estar tranquilo, pensava enquanto calçava as botas e bebia o primeiro gole de café. Mas bastava o primeiro tropeço para que sua promessa desmoronasse. Se a xícara tinha menos açúcar, batia na mesa. Se as crianças derramavam leite, sua voz se erguia como um trovão. Sua esposa Clara costumava ficar em silêncio, recolhendo os restos com um suspiro que não queria ser censura, mas era. E Daniel sabia. Depois vinha a culpa, aquela ressaca surda que não se tira com água nem com perdão. Perdão, dizia ele. Está bem, respondia ela. E no dia seguinte tudo voltava a começar. Na oficina as coisas não eram melhores. Daniel era bom com as mãos, meticuloso, rápido, orgulhoso de seu ofício. No entanto, quando algo falhava, uma medida mal tomada, uma tábua lascada, uma entrega atrasada, sua paciência se evaporava. Quantas vezes expliquei isso? Estourava diante de seus companheiros. O aprendiz mais jovem, Tomás, começou a evitá-lo. Cada vez que Daniel se aproximava, o rapaz apertava os ombros como antecipando o golpe que não chegaria. Mas doía igual. Uma tarde, Tomás cometeu um erro mínimo numa lista. Daniel o corrigiu diante de todos com uma dureza desnecessária. O silêncio que seguiu não foi respeito, foi medo. Daniel não se sentiu forte, sentiu-se sozinho. A raiva não ficava no trabalho, infiltrava-se no cotidiano como a água por uma rachadura. No mercado, se a vendedora demorava com o troco, ele bufava. Na fila do banco, se alguém se acomodava perto demais, franzia o senho e murmurava para que se ouvisse. Uma tarde, sob uma garoa traiçoeira, um carro passou rápido por uma poça e o salpicou dos pés à cabeça. Daniel correu atrás do veículo, insultando, com a camisa colada ao corpo e a dignidade feita em trapos. O carro não parou. Quando se viu refletido num vidro encharcado, furioso, ridículo, sentiu vergonha, não da chuva, de si mesmo. Aquela noite quase não falou no jantar. Clara contou algo das crianças, de uma tarefa de ciências e de uma apresentação na escola. Daniel ouvia sem escutar, cravando os olhos num ponto indefinido. Ninguém podia entrar naquela caverna para onde ia quando estava irritado. Antes de dormir, Clara disse: "Querido, você não pode evitar a chuva, mas pode decidir se chega em casa encharcado." Ele quis responder que não era tão simples, que as pessoas provocavam, que às vezes tinha razão, mas só disse: "Eu sei", com a voz cansada de quem não encontra a porta. Os dias se tornaram uma corda tensa. Uma manhã, Daniel recebeu uma mensagem do banco. Um pagamento não havia sido processado. Ligou. Fizeram-no esperar. Passaram-no de um atendente a outro. Quando finalmente o atenderam, a ligação caiu. O coração disparou e sentiu o velho calor subindo pelo pescoço. Lançou o telefone sobre o sofá, ricocheteou, caiu no chão. "Sempre a mesma coisa", resmungou. Nesse instante, seu filho menor apareceu na sala com um desenho. "É para você", disse. Daniel mal olhou. O menino sorriu igual, como se bastasse estar perto. Minutos depois, quando Daniel voltou à sala, encontrou o desenho amassado sob o sofá. Pegou-o com cuidado e por um momento se perguntou quantas coisas havia pisoteado sem perceber. Tentou métodos que ouviu por aí.
Contar até 10, respirar fundo, morder a língua, adiar a resposta. Funcionavam 5 minutos, 10. Mas ao primeiro comentário torto, tudo voltava a ferver. Havia algo em sua cabeça que traduzia as pequenas coisas como ataques pessoais. Se alguém cometia um erro perto, ele tomava como falta de respeito. Se alguém o corrigia, sentia como um julgamento contra seu valor. Não entendia que seu filtro era o problema, não o mundo. Uma tarde, seu amigo de infância, Mauro, convidou-o para jogar futebol com o grupo de sempre. Daniel aceitou pensando que suar lhe faria bem. No início, tudo foi risada e piadas, mas aos 20 minutos, alguém não passou a bola. "Estou sozinho", gritou Daniel. Minutos depois, cometeram uma falta leve nele. Levantou-se furioso, empurrou seu oponente e a partida parou. "Calma, Dani", disse Mauro colocando uma mão em seu ombro. Daniel afastou-a. "Sempre passam por cima de mim." Foi embora antes de terminar o jogo, caminhando rápido com aquela mistura de raiva e vergonha que ninguém quer mostrar, mas que todos sentiram alguma vez. Numa quarta-feira, ocorreu algo pequeno que se tornou enorme. Na oficina, o chefe anunciou uma nova encarregada de logística. Uma mulher jovem, organizada, com ideias claras. Daniel, que levava anos pedindo que melhorassem os processos, finalmente escutou propostas sensatas. Mas quando ela, com amabilidade, apontou uma forma mais eficiente de cortar certas peças, Daniel sentiu como um ataque. "Assim fazemos sempre", disse seco. Ela insistiu com dados, ele cruzou os braços. "Não preciso que venha me ensinar." A conversa terminou fria. Ao voltar à sua mesa, Daniel notou olhares esquivos. Ninguém o havia insultado, ninguém o havia desafiado. E ainda assim, ele estava na defensiva. Por quê? Aquela noite, saiu para caminhar. O vilarejo estava calmo, com lampiões acesos e janelas amarelas. Chegou à praça e sentou-se no banco de sempre. Ouviu risadas de adolescentes, um cachorro latindo ao longe, o murmúrio constante do vento entre as árvores. Sentiu-se cansado. Cansado da adrenalina inútil. Cansado de se arrepender pelo que dizia no calor. Cansado de que seu dia dependesse do que outros faziam ou deixavam de fazer. "Não quero ser este homem", pensou e pela primeira vez disse em voz alta, ainda que ninguém estivesse perto para escutá-lo. No dia seguinte, a caminho do trabalho, viu um senhor mais velho sentado no café da esquina. Não era do vilarejo. Seu rosto lhe parecia novo. Tinha bigode fino, uma camisa simples e um livro aberto, sem pressa de terminá-lo. A garçonete falava com ele, e ele sorria como quem escuta de verdade. Daniel ficou olhando-o um instante, sem saber por quê. Na oficina, o dia foi pesado. Uma entrega urgente, um fornecedor que falhou, o mesmo companheiro que esqueceu de medir, o calor no pescoço outra vez. Ao meio-dia, quando o ruído das máquinas e seu próprio pulso pareciam competir, pensou no café, no homem do livro, na calma que irradiava sem fazer nada. Pediu um café, sentou-se 2 mesas atrás. Ouviu sem querer a garçonete dizer ao homem: "Ontem veio uma senhora chorando. O senhor só a escutou e ela foi embora mais tranquila." Ele respondeu: "Às vezes ninguém precisa de soluções. Primeiro precisa de um lugar onde sua voz não seja um choque." Daniel não entendeu completamente, mas algo se moveu nele, como quando se encontra uma palavra que se buscava sem saber. Aquela mesma tarde, ao fechar a oficina, Daniel atendeu uma ligação de sua irmã. Discutiram por um tema familiar. Ele elevou a voz, ela desligou. Daniel, irritado consigo mesmo, caminhou até o parque velho da beira do vilarejo, o dos balanços enferrujados. Sentou-se. Uma menina brincava a poucos metros cantando baixinho. Alguém se aproximou e estendeu uma garrafa de água. Era o homem do café. "Parece que o dia também te encharcou", disse com um sorriso sem julgamento. Daniel aceitou a água e, para sua surpresa, falou. Contou de suas irritações, do carro que o salpicou, de Tomás, do desenho no lixo, da conversa com a encarregada. Falou de sentir-se invisível quando não o levam em conta e de sentir-se atacado quando o corrigem. "Não sei por que sou assim", disse ao final, olhando suas mãos. O homem escutou sem interromper nenhuma vez. Quando Daniel terminou, o silêncio não pesou. Abriu espaço. "Me chamo Juliano", disse por fim o homem. "E se te serve,
Eu também fui como você. Daniel soltou uma risada sem alegria. Sério. Juliano assentiu. Acreditava que o mundo me devia respeito, atenção, exatidão. Não entendia que havia posto minha paz nas mãos de todos. Qualquer um podia vir e apertar o botão. Daniel ficou pensando naquela imagem. Um botão vermelho em seu peito que qualquer um podia apertar. Aquela noite, Daniel voltou para casa diferente, não tranquilo, mas diferente. Abraçou os filhos com torpeza. Ajudou Clara a lavar a louça e ficou um tempo a mais na mesa sem olhar o telefone. Antes de dormir, lembrou as palavras de Juliano e as repetiu em voz baixa, como provando-as. Pus minha paz nas mãos de todos. Soou brutal e verdadeiro. Os dias seguintes, Daniel começou a se observar, não a se justificar, a se observar. Descobriu-se adiantando respostas enquanto o outro ainda falava, preparando sua defesa antes de escutar o argumento, interpretando tons onde não havia. Notou que seu corpo era o primeiro a reagir. Ombros tensos, mandíbula apertada, a respiração curta, e compreendeu que chegava às discussões cansado de outras discussões. Não era o momento presente. Era a soma de 1000 pequenas irritações que não sabia soltar. A mudança, se chegasse, não viria só com promessas ao espelho. Precisava de uma forma nova de se posicionar frente ao mundo. Ainda não sabia como fazê-lo, mas pela primeira vez não estava buscando culpados lá fora. Pela primeira vez queria aprender. E foi então, no meio daquela mistura de cansaço e vontade, que Juliano apareceu novamente com um gesto simples que ia abrir uma porta que Daniel não sabia que existia. Uma maneira prática de não presentear seu dia a ninguém. No dia seguinte, Daniel encontrou Juliano no mesmo café, lendo o mesmo livro, com a mesma calma que tanto lhe chamava a atenção. Hesitou em se aproximar. Não queria parecer desesperado, mas algo dentro dele o empurrou. "Posso sentar?" perguntou. Juliano levantou a vista e sorriu. "Claro, este lugar tem muitas cadeiras, mas só algumas conversas que valem a pena." Daniel sentou-se. Não sabia como começar. Mexia o açúcar na xícara, ainda que o café já estivesse doce. Finalmente disse: "Não sei o que acontece comigo, tudo me irrita. Sinto que as pessoas não pensam, que não respeitam. E quando explodo, termino pior." Juliano observou um momento sem pressa. "Você não soa muito diferente do que eu era", respondeu. Acreditava que os outros eram os que me roubavam a paz, mas com o tempo descobri algo mais incômodo. Não eram eles, era minha forma de olhar o que faziam. Daniel franziu o senho. "E como se muda isso?" "Primeiro deixando de acreditar que a raiva é força", disse Juliano. "A raiva grita porque está assustada. É uma defesa que aprendemos para não nos sentirmos fracos, mas quando a usa para tudo, termina se tornando sua prisão." As palavras ficaram flutuando no ar como fumaça lenta. Daniel bebeu um gole pensando: e se as pessoas realmente são desrespeitosas? Se me provocam? "Então estão te oferecendo um presente que não tens por que aceitar", respondeu Juliano com serenidade. "Te oferecem seu veneno e você decide se o bebe ou não." Aquela frase cravou-se nele como um eco. Você decide se o bebe ou não. De repente, Daniel entendeu que durante anos havia estado aceitando todos os venenos que encontrava. Cada comentário, cada gesto, cada erro alheio, tudo tomava como algo pessoal. Era como se tivesse um copo pronto para receber qualquer ofensa. Os dias seguintes começou a passar mais tempo com Juliano. Não falavam de teorias nem de livros complicados. Caminhavam pelo parque, observavam as pessoas, e o ancião pedia que olhasse sem julgar. "Observe como as pessoas reagem", dizia. "Todos acreditam ter razão e por isso discutem, mas olhe seus rostos, ninguém é feliz. A razão que se defende com gritos na realidade é insegurança disfarçada." Uma tarde, Juliano propôs um pequeno exercício. Feche os olhos um momento. Pense na última vez que se irritou. Daniel obedeceu. "O que sentiu primeiro?" perguntou o ancião. "Calor, como se algo subisse pelo peito", disse Daniel. "Exato. O corpo fala antes que a boca. O truque não é não sentir, mas reconhecê-lo antes que te controle. Se conseguir notar o calor antes de soltar as palavras, já tem meio caminho ganho." Daniel sorriu com certa incredulidade. "Soa fácil quando você diz assim."
Nada que valha a pena é fácil no início, respondeu Juliano. Mas cada vez que escolhe não reagir, está treinando a mente como um músculo, e os músculos crescem com prática, não com teoria. Aquele dia voltou para casa pensando em tudo isso. Enquanto caminhava, cruzou com um grupo de adolescentes que riam alto. Um deles, sem querer, chocou seu ombro. Daniel sentiu o impulso de se virar e gritar, mas no último segundo lembrou as palavras. O corpo fala antes que a boca. Respirou fundo. O calor baixou. Seguiu caminhando. Não aconteceu nada, mas dentro dele algo sim havia acontecido. Pela primeira vez havia ganhado uma batalha silenciosa. Aquela noite contou a Clara o sucedido. Ela escutou com um sorriso que misturava surpresa e alívio. Então, funciona? Perguntou ela. Não sei, respondeu Daniel, mas por alguns segundos não sentia a necessidade de provar nada. Durante as semanas seguintes, Daniel seguiu visitando Juliano. Às vezes só falavam de coisas simples. A chuva, as árvores, os sons do vilarejo, mas cada conversa tinha um fio invisível que o ia transformando. Juliano não dizia. Controle sua raiva, dizia. Aprenda a escolher o que te pertence e o que não. Nem tudo o que escuta é seu. Nem tudo o que dizem é sobre você. Um dia, no meio de uma dessas conversas, Daniel notou algo curioso. Sabe, disse. Há uns meses, se alguém me interrompesse, sentia que me faltava com o respeito. Agora percebo que a maioria nem faz de propósito. Simplesmente estão no seu mundo. Esse é o princípio da calma, respondeu Juliano. Quando deixa de tomar tudo como ofensa pessoal, se liberta de uma carga enorme. Daniel começou a aplicar aquela ideia em tudo. Na oficina, quando um companheiro esquecia algo, respirava antes de falar. No trânsito, se alguém fechasse, pensava, não é contra mim, nem me conhece. Cada dia havia pequenas vitórias, ainda que às vezes ainda perdesse. Mas agora, quando se equivocava, não se golpeava com culpa. Só reconhecia o erro e seguia tentando. Uma tarde, enquanto descansavam sob a mesma árvore do parque, Juliano perguntou, sabe por que nos irritamos tanto com os outros, Daniel? Por que não fazem o que queremos? Respondeu ele quase sem pensar. Exato. Mas o curioso é que também nós não fazemos sempre o que queremos. Às vezes somos impacientes, esquecidos, grosseiros. Se podemos nos perdoar isso, também podemos entender nos outros. Daniel guardou silêncio. Parecia-lhe tão óbvio e ao mesmo tempo tão difícil. Foi nesse momento que Juliano pegou um galho do chão e desenhou uma linha na terra. Deste lado está o controle, disse apontando à direita. E deste lado, o que não pode controlar. E o que faço com isso? Perguntou Daniel. Viver do lado correto. Se algo está do outro lado, não toque. Só aceite que não depende de você. Daniel olhou-o e pela primeira vez em muito tempo sentiu que entendia. Nem tudo devia ser uma luta, nem tudo requeria ganhar. Algumas coisas simplesmente havia que deixar passar. A propósito, disse Juliano antes de se despedir aquela tarde, nem todo mundo está disposto a olhar dentro de si como você. E falando nisso, enquanto escuta esta história, tenho curiosidade de saber algo de você. Teve algum momento em que conseguiu manter a calma quando tudo te empurrava a reagir? Adoro ler essas experiências nos comentários. Sempre há alguém que precisa dessa mesma lição e suas palavras podem ajudar mais do que imagina. Depois daquela tarde, Daniel sentiu que algo em sua forma de viver começava a se reacomodar. Já não era o mesmo, ainda que ficassem provas por vir. Porque aprender a não reagir não é um instante. É uma prática que a vida te põe à prova todos os dias. E a verdadeira prova estava por chegar. Os dias passaram, e ainda que Daniel se sentisse mais consciente de si mesmo, nem tudo era fácil. Mudar velhos hábitos é como tentar domar um cavalo que correu desembestado toda a sua vida. Às vezes acreditava avançar, mas bastava um dia ruim para voltar a tropeçar. Uma manhã, enquanto preparava o café da manhã, a televisão ligada ao fundo deu uma notícia. A empresa para a qual trabalhava enfrentava cortes de pessoal. Daniel sentiu um nó no estômago. Seu primeiro impulso foi reclamar, mas respirou e disse em voz baixa, ainda não aconteceu. Não adiante tempestades. Foi à oficina com o pensamento dando voltas.
O dia inteiro houve rumores, gente preocupada, olhares de medo. Quando o chefe o chamou ao escritório, sentiu como o calor subia pelo peito, aquele mesmo aviso de sempre, mas desta vez reconheceu. Respirou devagar. Não deixe que te controle, lembrou. O chefe explicou que o corte afetaria vários empregados, mas que ele permaneceria por sua experiência. Daniel escutou em silêncio, assentindo. Por dentro, a tensão se misturava com alívio, e então compreendeu que se tivesse entrado gritando, provavelmente teria perdido também seu posto. Pela primeira vez, sua calma havia tido um resultado real. Aquela noite voltou para casa diferente. Clara notou assim que cruzou a porta. Hoje você está tranquilo, disse ela. Daniel sorriu. Acho que começo a entender que o controle não está lá fora, mas aqui. Apontou seu peito. Mas a vida, como se soubesse que alguém está aprendendo a se manter de pé, sempre lança uma prova maior. E a de Daniel não demorou a chegar. Num sábado foi ao mercado com sua esposa. A fila para pagar era longa e o ambiente carregado. Uma senhora mais velha discutia com a caixa porque haviam cobrado mal. Atrás delas, um homem impaciente empurrou o carrinho contra a perna de Clara. Olha, tenha cuidado, disse ela com educação. O homem mal a olhou. Se não se apressa, não me jogue a culpa, respondeu com soberba. Daniel sentiu como o peito ardia. A velha raiva despertou como um animal. Tudo nele pedia soltar uma frase, marcar seu território, defender sua esposa. O silêncio pesava e o homem olhava-o com um sorriso provocador. Clara pegou seu braço. Deixe, sussurrou. Não vale a pena. Daniel fechou os olhos um segundo. Viu em sua mente o galho de Juliano dividindo a terra. Deste lado o que pode controlar, do outro o que não pode. Respirou lento. Quando abriu os olhos, disse com voz tranquila. Bom dia, senhor, passe você. O homem ficou quieto, surpreso. Ninguém esperava aquela resposta. Daniel sentiu uma estranha calma no corpo. Não era fraqueza, era liberdade. Enquanto caminhavam até o carro, Clara olhou-o de esguelha. Há um mês teria feito um escândalo, disse sorrindo. Sim, respondeu ele, e teria arruinado todo o dia. Hoje não dei esse presente. Nos dias que seguiram, as pequenas provas continuaram. O vizinho que estacionou mal e bloqueou sua saída, um cliente que reclamou de um trabalho por erro alheio, o companheiro que o interrompia em cada reunião. Cada um era um exame disfarçado de rotina, e ainda que nem sempre ganhasse, já não se perdia tão fácil. Uma tarde, Daniel chegou ao café e encontrou a mesa de sempre vazia, a cadeira de Juliano desocupada. Perguntou à garçonete e ela disse que o ancião havia viajado sem deixar endereço, só um envelope com seu nome. Daniel abriu-o ali mesmo. Dentro, uma carta escrita com tinta azul e letra firme. Daniel, lembre, não busca eliminar a raiva, mas entendê-la. Não lute contra ela. Observe-a e deixe-a passar como quem vê uma nuvem. Se a reprime, volta mais forte. Se a entende, se dissolve. As pessoas seguirão agindo como pessoas, alguns com bondade, outros com torpeza. Não os mude, mude você. E quando alguém te ofender, não reaja. Respire e sorria. Isso desconcerta o mundo e te devolve a ti mesmo. Nos veremos quando a calma for sua forma natural de estar. Daniel leu aquelas linhas várias vezes. Não havia promessas de milagres nem frases perfeitas, só verdade. Guardou-a no bolso e saiu do café com um sorriso pequeno, mas autêntico. Aquela semana, o destino quis pô-lo à prova novamente. Na oficina, Tomás, o aprendiz que havia humilhado meses atrás, cometeu um erro numa peça importante. O cliente ligou furioso. Todos esperavam que Daniel explodisse, mas ele se limitou a dizer: Tranquilo, Tomás, todos falhamos, consertamos juntos. O silêncio que seguiu foi diferente desta vez. Não era medo, era respeito. No dia seguinte, Tomás se aproximou e disse: Obrigado, Daniel, pensei que ia gritar comigo. E eu pensei que gritar me fazia forte, respondeu ele, mas descobri que a calma pesa mais. Aquela noite, sentado na varanda, Daniel olhou o céu. Havia passado tanto tempo lutando com os outros que havia esquecido o que era estar em paz consigo mesmo. O vento movia as folhas e ele sentiu algo novo. Leveza.
Já não precisava ter a última palavra, já não buscava ganhar todas as discussões. Havia aprendido algo que nenhum livro ensina, que o verdadeiro poder não está em dominar outros, mas em dominar a si mesmo. Enquanto via seus filhos brincarem no quintal, lembrou as palavras de Juliano. Quando escolhe não reagir, não perde, se liberta. E compreendeu que essa era a liberdade mais valiosa de todas. Com o passar do tempo, as pessoas do vilarejo começaram a notar a mudança. O mesmo Daniel, que antes discutia por tudo, agora escutava antes de falar. O que gritava para ter razão, agora sorria e dizia: "Você tem um ponto." E o curioso é que o respeito que buscou toda a sua vida aos gritos chegou quando aprendeu a guardar silêncio. Uma tarde, enquanto caminhava pela praça, encontrou um velho conhecido que olhou-o surpreso. "Você, o que antes se irritava até pelo clima?" brincou. Daniel riu. "Sim, às vezes ainda me tenta, mas descobri algo. Não vale a pena perder a paz por demonstrar que tenho razão." O homem ficou pensativo e assentiu. "Queria que todos entendêssemos isso", disse, afastando-se. Daniel sentou-se no banco de sempre. O vento movia as folhas como se falasse em voz baixa. Tirou do bolso a carta de Juliano, já amassada pelos dias, e a leu mais uma vez. Cada frase tinha mais sentido agora que a vivia, não só a entendia. As pessoas não te tiram a calma, só te mostram quanto te falta conhecê-la. Aquela linha sublinhada com tinta azul parecia escrita para ele. Olhou ao longe e pensou em tudo o que havia perdido por reagir. Momentos, pessoas, oportunidades, sorrisos. Mas também pensou em tudo o que havia ganhado desde que decidiu mudar. Silêncio, clareza, respeito e uma paz que já não dependia de mais ninguém. Naquele instante compreendeu a lição final. Não se trata de que o mundo deixe de te provocar. Trata-se de que nada consiga te tirar de teu centro. Porque quando alguém te ofende, te grita ou te ignora, na realidade está te oferecendo seu caos. E só você decide se o aceita ou não. Daniel sorriu, não com superioridade, mas com alívio, porque finalmente entendia que controlar suas reações não era mostra de fraqueza. Era sua maior vitória. E agora, enquanto escuta estas palavras, pense nisto. Quantas vezes presenteou sua paz por coisas que não valiam a pena? Talvez hoje seja o momento de recuperá-la. Se esta história fez você pensar, convido a deixar nos comentários qual parte tocou mais. Adoro ler o que cada história desperta em você. E se quer seguir escutando relatos que te ajudem a se entender melhor, inscreva-se no canal Mente Desperta, compartilhe este vídeo e ajude-me a levar mais mensagens como esta ao mundo. Porque ao final não pode evitar que haja ruído lá fora, mas pode escolher viver em silêncio por dentro.